Se eu te perguntasse, quais as lições que você pode extrair de Isaías capítulo 6, o que você me diria? Ou talvez uma outra pergunta. Quais são as lições mais importantes de todo o estudo desta semana? Particularmente, eu separo 3 coisas que ocorreram com Isaías, que podem se tornar lições para a nossa vida. Na verdade, se tornaram grandes lições na minha vida. A primeira lição está em Isaías capítulo 6, no verso 5, e lá diz o seguinte: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este texto traz uma grande lição para cada um de nós. O primeiro ponto aqui, e a primeira grande lição, é que Isaías reconhece quem realmente ele era e entende que todos que cercavam ele acabavam também influenciando ele, pois diz que ele era um homem de lábios impuros e que o povo também tinha essa mesma característica. Ele se tornou um fruto do próprio meio. Será que nós, ao vivermos em uma sociedade moderna, também não estamos desta mesma forma, sendo influenciados pelo meio ao qual vivemos, do tipo redes sociais, ou talvez televisão, ou quem sabe a própria internet tem influenciado o nosso modo de pensar? E o que dizer dos amigos que temos, da forma ao qual nós começamos a pensar sobre o futuro e sobre a vida? Devemos tomar bastante cuidado com isso, e quando nos depararmos diante de Deus, precisamos reconhecer que acabamos sendo influenciados por esse meio e precisamos mudar de atitude, pedindo a Deus o perdão. Quando Isaías reconhece o seu próprio erro, Deus concede a ele uma oportunidade de mudança. E isso ocorre no verso seguinte, o verso 6, e diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Vemos nesse texto, então, que Isaías se torna um homem puro, limpo, reto diante de Deus, porque a brasa viva que o serafim utiliza pode purificá-lo. Será que também não precisamos de uma brasa viva do Espírito para que nos purifique de todo o pecado? Após o reconhecimento, há o perdão. E esta é a segunda lição que nós podemos aprender do estudo dessa semana. Deus perdoa toda e qualquer iniquidade. Sendo assim, precisamos reconhecer esse erro e logo depois do reconhecimento vem o perdão. Mas foi necessário Isaías permitir essa transformação. Isaías foi transformado, perdoado, mas ele precisou permitir que o serafim o tocasse os lábios. Precisamos permitir que Deus nos transforme completamente, faça uma reforma completa na nossa mente e no nosso coração. E logo o que vai acontecer é uma transformação também nos nossos lábios. Mas a transformação só acontece quando vamos ao encontro do Senhor. E para isso, precisamos estar dispostos a nos encontrar com Ele dia a dia, todos os dias, estudando a Bíblia, orando e permitindo que Ele transforme o nosso ser. A terceira lição que destaco é que Isaías estava disposto a ir, e no verso 8 diz o seguinte: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías então se torna um apóstolo. Ele está disposto a ir, a buscar, a salvar aqueles que haviam se perdido. Veja que esse também foi o próprio sentimento de Jesus Cristo, disposto a vir a essa terra, morrer por cada um de nós,
para que pudéssemos ter o perdão. Sendo assim, nós precisamos ter uma atitude também como a de Cristo, pois somos imitadores de Cristo e devemos então estar dispostos a buscar e salvar aquele que se perdeu. Ir é um sinal de aceitação do perdão, é um sinal de transformação. E tudo aquilo que Cristo faz a nós, podemos então compartilhar com os outros. E você, está disposto a ir? Mas antes, você precisa reconhecer e ser perdoado. Então, vamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas.